Olá, nesse vídeo eu vou falar por que eu não consigo socializar. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry e da Oprah Winfrey. Ele é originalmente escrito em inglês, foi publicado em 2021 e chegou no Brasil a publicação e a tradução em 2022. Eu escolhi esse livro porque ele traz termos técnicos sobre trauma, resiliência e cura com uma linguagem simples, acessível, falando de questões técnicas de como é que como é que o nosso corpo responde ao trauma, como é que a gente se torna resiliente, como é que a gente pode se curar. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos, sobreviventes de relações tóxicas, de sistemas familiares disfuncionais, traumas na infância e da terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá, por que será que está difícil socializar? Eu vou trazer 3 sinais que o livro traz sobre por que está tão difícil socializar. Primeiro sinal são pessoas mais reativas. Então, um exemplo do próprio livro é você tentar conversar com uma pessoa que tem uma opinião política diferente de você. E como algumas pessoas respondem a isso com uma hipersensibilidade. Então, eu acho desafiador, né? O que é uma pessoa ultra sensível em relação a um tema? Como é que eu sei disso? Então, eu vou dar um exemplo grotesco, que é desde a pessoa ter uma opinião política diferente da sua e você começar a brigar, até uma pessoa que dá um tiro uma na outra porque tem opiniões políticas diferentes. Se a gente for pensar racionalmente, isso não faz nenhum sentido. As pessoas podem ter opiniões políticas, opiniões de maneira geral diferente, e nem por isso precisa se tornar uma briga, uma violência, uma agressão. Mas por que será, né? Que as pessoas, por exemplo, diante de uma opinião diferente, pode ter uma reação tão extrema. E aí o que o Bruce Perry vai trazer para a gente aqui é que o nosso cérebro ele está o tempo todo analisando o ambiente social. E o que ele está buscando? Ele está buscando sinais de pertencimento e sinais que indicam que você não pertence àquele lugar. Quando uma pessoa recebe sinais de que ela pertence, e é preciso lembrar que esses sinais são subconscientes, você não tem controle deles. Você não chega num lugar e fala, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, que agora o meu cérebro vai monitorar se eu pertenço ou não a esse lugar, se aqui tem sinais de pertencimento ou não para mim. Não é assim que acontece, tá? Você não tem controle sobre isso. Isso é muito rápido. Se o cérebro fizer a leitura de sinais de que você pertence àquele lugar, beleza. Vai dar tudo certo. Você vai estar calmo, o seu sistema de ativação do estresse não vai ser ativado. Porém, se o cérebro fizer a leitura de que tem indícios naquele ambiente que você está, de que você não pertence, a ativação da resposta padrão vai ser luta ou fuga. Então, isso é uma das coisas que explica, nesse momento, por que é que, diante de uma opinião, por exemplo, política diferente, algumas pessoas ficam hiper reativas. Tem algo ali que diz, isso não é familiar, isso não é conhecido, seu cérebro te contando isso. E aí ele ativa o sistema de estresse e manda você fugir ou lutar, ok? Segundo sinal de que tá difícil, não queremos socializar, ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Falta de energia. Essa falta de energia, em geral, a pessoa apresenta um estilo que é muito mais emocional
do que racional no pensar e agir. Então, eu vou dar um exemplo de algo que pode fazer com que a gente sinta falta de energia. Imagina você em uma viagem. Vou trazer aqui o exemplo do avião, que é o mesmo que ele traz no livro, pensando numa viagem aí relativamente rápida, de 2 horas. E você só ficou sentado ali esperando o check-in para entrar no avião, entrou no avião, ficou sentado de novo, depois saiu, foi para casa, porque você poderia ficar tão cansado se você não fez exatamente nenhum esforço físico, certo? No entanto, vamos lembrar o que eu falei no sinal anterior, o nosso cérebro está monitorando sem parar todos os estímulos novos e ele está interpretando conhecido, desconhecido, perigo, não é perigo, e isso desgasta, a gente sente falta de energia. Um outro exemplo são pessoas que vivem em lugares mais tranquilos, cidades pequenas, e quando vai para uma cidade maior, volta exaurida, ainda que a pessoa tenha ido, resolveu uma coisa muito pontual, foi muito rápida, voltou e ela fala, gente do céu, eu tô um caco, tô super sem energia. E uma das explicações é esse cérebro que está o tempo todo monitorando o ambiente para dizer para você se você pertence ou não pertence. Se você pertence, beleza. Se não pertence, ele vai ativar a resposta ao estresse e vai ativar o sistema de luta e fuga. Então, com essa falta de energia, o que vai acontecer? A gente tende a um estilo emocional. Por quê? Porque o sistema límbico, que é envolvido nesse processo da ativação da resposta ao estresse de luta ou fuga, foi ativado. E por que o racional do pensar e agir, ele está menos ativo? Porque o nosso córtex é desligado quando o sistema límbico está ativado com essa resposta emocional. Correto? Terceiro sinal. Falta de tempo. Com falta de tempo, fica inviável ou diminuído a chance de, diante de uma opinião diferente, ter tempo para analisar, para refletir sobre a opinião diferente do outro e poder ver pelo ponto de vista dele. Né? A gente está vivendo num mundo onde o aumento da ansiedade tem muita relação com o bombardeio de novidades. E esse bombardeio de novidades sociais online, como exemplo, as redes sociais online, qual é o grande drama dessa história? É que ter um bombardeio de novidades sociais online e ter uma ausência ou uma diminuição drástica da conexão relacional no presencial traz um desequilíbrio interno. Isso também é um comportamento aprendido. Se eu só fico em redes sociais online a maior parte do tempo e tenho pouca ou nenhuma conexão relacional no presencial, o meu cérebro, eu vou ficar muito boa em ficar em redes sociais e não vou ter desenvolvido o meu hábito de me relacionar no presencial. Então, isso está trazendo um desequilíbrio e fica um círculo vicioso, porque se eu tenho um bombardeio de informações no online, eu não tenho tempo para ter as conexões no presencial, portanto, não tenho tempo para elaborar. Então, pensa lá no primeiro sinal. Se a pessoa tem uma opinião política diferente da minha e eu estou com o meu sistema emocional super ativado porque eu estou sem energia, com a falta de tempo, eu perdi a habilidade de me comunicar no presencial. Então, eu não vou ter tempo, paciência para analisar o ponto de vista do outro. Eu tenho que resolver rápido, certo?
Beleza, eu trouxe esses 3 sinais, e como é que a gente chegou nessa história? Por que está rolando isso? Então vamos lá, a primeira informação importante aqui que ele traz no livro é sobre a nossa genética. Em 250 mil anos que somos seres humanos com esta genética, 99,9% do tempo nós convivemos como caçadores-coletores em bandos de 60 a aproximadamente máximo 100 pessoas. E esses grupos eram grupos multigeracionais. O que isso quer dizer? Tinha crianças, tinha adolescentes, tinha adultos, tinha idosos. Tudo junto, tudo misturado. Com muito mais proximidade física, toque, portanto, conectividade. Lembrando, do ponto de vista histórico, 250 mil anos, nós, seres humanos, com esta genética de um ambiente com, no máximo, 100 pessoas, 99,9% do tempo. Na história, isso é muito, certo? E aí, como é que a gente chegou nessa história de estar aí super sensibilizado, não tem tempo, não consegue ouvir uma opinião diferente, já explode? Como é que a gente chegou até aqui? Primeiro, a genética. Segundo, o mundo moderno. E aí eu vou trazer uma frase citada no livro. Inventamos nosso mundo moderno e sempre que esse mundo e suas invenções começam a nos afastar de nossas capacidades e preferências genéticas, temos problemas. O que ele vai trazer? Que nos últimos 2 milênios, lembra? Lá na genética eu falei de 250 mil anos. Ele está trazendo que nos últimos 2 milênios, a velocidade de mudança no nosso mundo, do ponto de vista demográfico, tecnológico, transportes, entre outros, simplesmente explodiu. É como se a gente tivesse pulado de conviver com um grupo de 60, 100 pessoas para, de repente, a gente estar numa situação de, ainda que você viva numa cidade pequena com 1.000, 2.000 habitantes, isto é radicalmente diferente do que a nossa genética estava habituada por tanto tempo, certo? Terceiro ponto, o ambiente urbano. O ambiente urbano, ele tem muitos pontos, mas o primeiro deles é que a gente está longe do mundo natural e longe das nossas preferências sociais. Se você não viu o vídeo sobre preconceito, eu sugiro fortemente que você assista. Eu vou deixar aqui como sugestão de vídeo, porque isso que eu trouxe no início do vídeo hoje, de que o nosso cérebro está o tempo todo monitorando se eu pertenço ou não pertenço, isso está diretamente ligado ao ambiente que eu cresci e o que o meu cérebro armazenou como conhecido, como familiar, certo? Então, num ambiente urbano, eu estou longe do mundo natural, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e das minhas preferências sociais. Que preferências sociais? Aquilo que o meu cérebro registrou no meu catálogo de familiar, de conhecido. E quando a gente está longe do mundo natural e longe das nossas preferências sociais, adivinha? Cérebro monitorando o tempo todo, igual a falta de energia. A nossa energia gasta muito rápida. Então, toda vez que você está num ambiente urbano, o que o nosso cérebro está fazendo o tempo todo é seguro e familiar, amigo ou inimigo, confiável ou não. E não só para pessoas, mas para absolutamente tudo. Então, você analisa as características de cada pessoa, ou seja, o nosso cérebro, né, porque a gente faz isso inconscientemente, e vai comparar com o seu catálogo interno de seguro e familiar daquilo lá da sua infância. Esse monitoramento constante, ele gasta muita
energia. Outro ponto, lutando contra a natureza. Lembra que eu falei que a gente está longe do nosso mundo natural quando a gente pensa em ambiente urbano? Então, um dos exemplos é usar luz artificial para a gente ficar acordado à noite. Quando a gente estava lá como caçador-coletor, lembra, 250 mil anos, 99,9% do tempo estávamos com grupos de 60 a 100 pessoas, multigeracional, caçadores-coletores. Nos últimos 2 milênios, inventamos o mundo moderno, pulamos para o ambiente urbano e mesmo não estando em ambiente urbano, a gente está lutando contra a natureza porque a gente, por exemplo, tem luz artificial para ficar acordado à noite. E antes, como é que era sem luz artificial? Se tem luz, é dia, se tem sol, é dia, se não tem sol, é noite, é hora de dormir. Outra coisa que aconteceu está acontecendo, né, sobre lutar contra a natureza, são os alimentos extremamente processados. Eles são muito diferentes do que o nosso organismo se desenvolveu ao longo desses milênios, desses muitos anos, para digerir. E isso tudo estressa o nosso corpo. Estar lutando contra a natureza, por exemplo, com luz artificial e com alimentos extremamente processados. E o estresse para um corpo de um ser humano é ainda pior se ele tiver que preocupar com moradia, alimento e emprego. A imprevisibilidade e a insegurança da pobreza esgotam ainda mais a energia de um ser humano que vive nessa situação. Último item, não menos importante, tempo de tela. O tempo médio de tela, de 11 horas por dia, esses dados são de pessoas dos Estados Unidos, onde esse livro foi escrito e publicado e onde foi coletados os dados, mas possivelmente deve ser muito similar ao Brasil. E aí, pensando que as pessoas, com todo esse bombardeio de informações, essa mudança da distância da natureza, de estar em grupos imensos, a gente e as pessoas com muito tempo de tela, a gente tem pessoas muito voltadas para si mesmas, muito ansiosas, deprimidas e menos resilientes. Né? Porque ela não vai tendo os progressos de desafios. Se você não assistiu o vídeo sobre resiliência, recomendo fortemente, vai estar aqui nos cards, que é poder aprender gradativamente as coisas e lidar com o desconforto de não saber, de falhar, e aí ter o aprendizado. Né? Com tempo de tela, a gente não tem a possibilidade de estar ali presencialmente e ter um equilíbrio sobre isso e ainda, claro, com uma luz artificial também o tempo todo com a gente. Isso também distancia a gente da natureza. Bem, trazendo tudo isso, né, os sinais de que por que é que está difícil socializar, como é que a gente chegou nessa situação, e aí eu vou colocar um adendo pela minha experiência e também o conteúdo do livro, que é uma questão especial sobre os riscos para os sobreviventes de sistema familiar disfuncional. A infância, ela impacta a vida adulta. Então, o que o Bruce Perry vai trazer aqui? Se o bebê não recebe cuidados acolhedores, estáveis, seguros, ele não consegue manter relacionamento saudável e vai desenvolver com isso faltando. Isso fica como uma necessidade não atendida. E a depender das outras experiências que esse bebê vai tendo ao longo da vida, ele pode apresentar problemas com intimidade, não tem habilidade social, muito pouca, e não consegue estabelecer um comportamento interpessoal. Ele traz um exemplo que é assim, por exemplo, crianças que escutam menos palavras, elas podem aprender a falar, mas elas não serão fluentes.
Crianças que têm menos interações relacionais, elas podem sim desenvolver alguma capacidade relacional, mas elas são menos maduras, elas são mais autocentradas, mais egocêntricas. E aí ele traz, isso é o que muitos estudos mostram. Se você não viu a minha playlist sobre as fases da criança interior, para entender quais necessidades em cada fase não são atendidas e por que a gente, como adulto, fica com uma criança interior ferida, recomendo fortemente, porque ali vai explicar um pouco de cada período o que uma criança precisa, e aí não tendo, é como se ela fosse ficando atrasada em algumas áreas da vida. E isso Bruce Perry também traz aqui no livro, não exatamente por fases, mas dizendo ali no vídeo de negligência que eu fiz, né? Às vezes a criança é estimulada a desenvolver algumas áreas e outras ela fica atrasada. Em termos cronológicos, ela tem 5 anos, mas às vezes ela tem uma habilidade de fala ou motora atrasada. Outro ponto a destacar quando se fala sobre sobreviventes de sistema familiar disfuncional é a conexão. O que o Bruce Perry traz nas descobertas que ele fez com o grupo de estudos que ele conduz e a metodologia que ele desenvolveu, que eu vou falar no último vídeo, que é que mais importante num processo de recuperação de uma criança, adolescente, adulto que passou por adversidades, não é exatamente a técnica terapêutica, não é exatamente um diagnóstico, mas a conectividade. Estar num grupo onde ela sinta segurança, pertencimento e acolhimento. E esse é um dos processos que os sobreviventes de sistema familiar disfuncional menos têm. Então, ele passou por traumas, por questões, negligências, e aí ele desenvolve uma habilidade social meio capenga, e ele não tem uma coisa super importante que é a conexão. A grande maioria não tem. E aí eu estou trazendo aqui alguns assuntos que pode parecer solto, mas no final eu vou amarrar tudo isso e você vai entender por que eu estou destacando a situação de um sobrevivente de um sistema familiar disfuncional. E qual que é o sentimento de uma pessoa que não experimenta conexão no presencial, com essas habilidades sociais, intimidade, confiança? Se sentir vazia. É uma busca constante de conexão. Só que aí, quando a gente pensa em redes sociais online, em tempo de tela, o que a gente vai ver? Essas pessoas com esse vazio, buscando conexão de uma forma insalubre, que é através de substâncias, comportamentos compulsivos, redes sociais, e fica ali um círculo vicioso, porque ela não vai conseguir essa conexão. Essa conexão, como eu disse ali na frase acima, que cada vez que a gente vai inventando um mundo que se afasta das nossas necessidades e da forma como geneticamente a gente está, em geral a gente tem problema. Bem, quando a gente pensa no sobrevivente de sistema familiar disfuncional, o que em geral vai acontecer com o sobrevivente? Ele vai sair do sistema familiar onde ele cresceu. Ou se ele não saiu ainda, ele provavelmente está planejando fazer isso, deseja fazer isso, e ele vai ter uma mudança de ambiente. O que em geral acontece? Pensa, nosso cérebro ele registra um catálogo do que é conhecido, desconhecido, familiar, certo? O que fica registrado para um sobrevivente como familiar? O que fica registrado para ele como familiar é uma família abusiva, disfuncional, caótica, negligente, entre outras coisas, certo? E aí, quando ele sai para o mundo, o que o cérebro dele vai informar para ele que ele pertence e o que é familiar para ele? Esse tipo de família, certo? Porém, contudo, no entanto, esse sobrevivente consegue, por algum motivo, tem uma fresta ali onde ele consegue descobrir, opa, essa família, essa situação
está me causando sofrimento e eu quero sair disso, eu quero fugir disso, né? Porque é uma combinação de um sistema familiar, onde ele pode experimentar alguma segurança, mas ele também experimenta negligência. Ele também experimenta uma ativação do sistema de estresse dele quando ele sofre algo que fica registrado como um trauma. Então, ele vai querer sair dali. E quem consegue sair vai sentir a mudança do ambiente. Quando a gente sai do ambiente onde a gente foi criado, onde a gente cresceu e vai para um novo lugar, em geral, isso estressa muito o nosso corpo, porque lembra o que o cérebro vai fazer? Conhecido, desconhecido, inimigo, perigo, ameaça. Numa comunidade nova, com tudo novo, rua nova, lugar novo, pessoas novas, essa própria pessoa nova naquela situação, é muito estressante. E o que uma pessoa precisa quando ela vai para um lugar novo? Pelo menos uma âncora relacional, pelo menos uma pessoa que ela possa contar, com o mínimo que seja, para ela poder passar por uma janela, que ele traz aqui, de mais ou menos 6 meses de adaptação. Essa pessoa vai se relacionar com outras pessoas, mas isso vai levar tempo. Ele traz essa janela aqui de 6 meses, mas na minha experiência eu vejo que esse tempo ele varia bastante e ele costuma ser maior do que 6 meses. Porque o processo de um sobrevivente, pensando que ele está fazendo terapia, quando ele vai ter que desconstruir internamente o que ficou registrado como familiar, para ele não ficar repetindo processos abusivos e negligentes, porque ele pode até sair do núcleo familiar e você deve conhecer essa história, ou você mesmo deve viver essa própria história, que é, eu não estou na minha casa mais, mas o meu ambiente de trabalho é tão abusivo quanto era a minha família. Eu não estou mais convivendo com as pessoas da minha família, mas eu estou num relacionamento que é como se eu tivesse casado com meu pai e com a minha mãe, porque é tão abusivo quanto. E isso acontece porque eu atraio, porque deve ter algum problema comigo? Bem, o que ficou registrado no seu catálogo interno, o seu cérebro monitora como familiar, o ambiente que você cresceu. E se você é um sobrevivente de família disfuncional, você precisa de uma série de mudanças, e uma delas é construir uma nova rede neuronal, onde o que seja familiar para você seja algo funcional, acolhedor, afetuoso. E isso é uma tarefa muito difícil. Para uma pessoa que tem a oportunidade de fazer um processo terapêutico focado no trauma, sabe o quanto isso é desafiador. Para quem não tem, então, é ainda mais complexo, certo? Então, o que acontece quando você sai desse processo, né? Um vídeo que eu falo bastante sobre isso é a importância de sair de ambientes tóxicos. E pode ser que você chegue num lugar novo e você não tenha nenhuma âncora relacional. E aí, vai fazer o quê? Não vai sair? Não vai continuar nesse lugar? Não, hoje você tem alguns caminhos aqui no Brasil, pelo menos que eu conheço, que pode ser interessante para você procurar, que são as Irmandades de 12 Passos. Eu também tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu falo das minhas próprias experiências nas Irmandades de 12 Passos, que é Codependentes Anônimos e Sobreviventes de Incesto Anônimo, tá? Mas existe uma variedade, e com o processo do Covid, as Irmandades elas ficaram por muito tempo exclusivamente online, mas já tem um tempo que muitas delas voltaram no presencial. Então, eu recomendo fortemente que você procure, na cidade que você está, no lugar que você está, um grupo de Irmandade de 12 Passos, independente de ser um tema que você precise. Por quê? Porque as Irmandades de 12 Passos, né, você vai ter a primeira e mais, mais conhecida de alguns grupos, que são Alcoólicos Anônimos. De repente, você não sofre com questões de alcoolismo, mas essa é a única irmandade que tem na cidade que você mora. Vá lá. É uma oportunidade que você tem de conhecer pessoas que estão num processo de recuperação. Na minha experiência,
praticamente impossível que alguém não tenha crescido num ambiente familiar onde tenha entrado em contato com o álcool, ainda que isso não tenha trazido danos direto para você, porque você não se tornou um alcoólatra, mas possivelmente você sofreu ao conviver com uma pessoa que bebia, certo? Então, se não tiver nenhuma irmandade, tiver Alcoólicos Anônimos, vá lá conhecer o grupo. Ali você pode conhecer pessoas, aquele grupo pode te indicar outros grupos que talvez você se afinize mais, e é uma oportunidade de você conhecer pessoas com alguma similaridade com a sua história e você poder conhecer, ter uma oportunidade de ter uma âncora relacional e conseguir se manter nesse novo ambiente onde você fez a mudança. Tá certo? Outra coisa muito importante, quando a gente fala de sobreviventes e das pessoas de uma maneira geral, é a importância do toque. O toque é algo que a gente só vai ter se estiver se relacionando no presencial com as pessoas, né? E se você tem uma história onde você saiu do seu sistema familiar, foi para um lugar onde você não conhece absolutamente ninguém, mais uma vez, se você tem a oportunidade, se dá essa oportunidade de conhecer um grupo de 12 passos presencial, você tem a oportunidade, às vezes, de pegar na mão de uma outra pessoa, de poder receber um abraço de uma outra pessoa. E isso já é uma forma de você ter minimamente esse contato. E se você vai indo nas reuniões, você pode se identificar com uma pessoa ali e ali nascer uma amizade ou uma parceria que seja para te dar um apoio, para você ligar num momento difícil, para você poder pedir ajuda numa situação onde você mora num lugar que você não conhece ninguém e ali você tem a chance de conhecer pessoas de confiança, tá? E aí o Bruce Perry vai trazer que do mesmo jeito que a gente precisa de calorias e vitaminas, precisamos de toque. E é muito complicado uma sociedade como a nossa, onde o toque costuma se misturar com o abuso. E principalmente depois da Covid, essa questão do toque ficou ainda mais precária, né? Porque a gente ficou um tempo aí sem poder se tocar e agora fica essa coisa meio, posso cumprimentar? Como é que é isso? Que não tenha um viés ou de algum flerte ou mesmo de uma invasão de espaço um do outro. Então, isso é bem desafiador e é muito importante. E se, por exemplo, você tem a oportunidade e pode se dar o luxo de, por exemplo, contratar uma massagem relaxante, terapêutica, pode ser uma forma de você ter toque num lugar onde você mora, onde você ainda não fez uma rede de amigos, não tem situações relacionais, não está num grupo de 12 passos, por exemplo, para poder ter a chance, né, de receber o toque. Outra coisa é a importância de se ter os encontros presenciais. Porque o encontro presencial com pessoas que você gosta, sente seguro, poder ter uma caminhada que seja. Isso é uma forma da gente manter a nossa habilidade, ou mesmo aprender, para alguns casos, sobre esse vai e vem da conexão humana, né? Onde eu falo e eu escuto, esse lugar da troca, esse aprendizado sobre o ponto de vista da outra pessoa, essa habilidade da comunicação presencial, ela é diferente da comunicação online. Ela não é pior, não é melhor, mas ela é necessária. E do mesmo jeito que se eu não me exercito, eu fico atrofiada em alguns movimentos, a habilidade social, conversar com pessoas no presencial, também é um comportamento que precisa se manter sendo desenvolvido, senão a gente atrofia e fica inábil na socialização. Não é à toa que existem muitos casos de fobia social e pode ser que você sofra disso. Outra coisa são as conversas difíceis.
Qual que é o grande drama quando a gente fala sobre sobreviventes de sistema familiar disfuncional? Em geral, essas pessoas não aprendem a ter conversas difíceis, porque as conversas difíceis, em geral, elas estão num lugar de embate, de luta, de agressão e de dinâmica de poder, onde os donos daquela casa, né, quem manda aqui sou eu, quem sustenta você sou eu, você tem que dar graças a Deus de ter uma casa, então você tem que se submeter a tudo que eu falo. E não existe a oportunidade de desenvolver a habilidade de ter conversas difíceis, porque sim, é possível ter uma conversa difícil onde uma pessoa não agrida a outra, onde você consegue falar o que você está sentindo, você consegue escutar, mas isso precisa ser praticado e, claro, né, ter refazer o seu catálogo do que é familiar, do que é conhecido, do que não é ameaça para você, já que você veio de um sistema familiar disfuncional, onde, lembra, o seu catálogo ele é distorcido, porque aquilo que ficou registrado como familiar para você, em geral, é caótico, é agressivo, é punitivo, certo? Você repetir isso, em alguma medida, ainda que você perceba que isso não é bom, a chance de você repetir isso é imensa, seja com você mesmo, seja com outras pessoas. Então, é muito importante que você faça um processo de aprender a se relacionar no presencial e tenha a oportunidade de ter conversas difíceis, como, por exemplo, participar de irmandade de grupos de 12 passos é uma chance que você tem de ouvir pessoas falando coisas difíceis para ela e ela recebendo escuta. É um modelo que você tem de como é possível escutar alguém que está trazendo uma coisa que é muito difícil, e às vezes alguém que está falando, eu não me sinto à vontade nesse grupo, eu não gostei disso que você falou, você fez, e poder ter a oportunidade de ver uma mediação acontecendo dessa conversa difícil, sem ter um silenciamento ou uma punição, certo? Outra coisa é que quando a gente está numa conversa difícil, é muito importante que a gente pause quando o nosso emocional sobrepõe o relacional e vá se autorregular. Se você assiste os meus vídeos, eu sei que você está cansado de ouvir autorregulação. Mas autorregulação é o processo, inclusive, que o Bruce Perry descreve na metodologia que ele desenvolveu para recuperação de sobreviventes de trauma, que é do mesmo jeito que o nosso cérebro ele é sequencial no desenvolvimento, quando a gente cresce, o primeiro sistema que vai se desenvolver é o sistema límbico, é o tronco cerebral, pelo o registro de emoções, desses sinais, né, do que é perigoso e não é, e por último, o córtex. Quando a gente vai fazer a cura e a recuperação de uma pessoa nessa situação, a gente também começa por baixo. Como é que a gente começa por baixo? Se eu estou a ponto de explodir ou implodir, porque eu guardo e estou aqui remoendo, eu estou desregulada. Eu não estou no presente e eu preciso fazer exercícios de autorregulação, que vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que se regula lavando o rosto com água fria, segurando gelo. Tem gente que é fazendo um exercício de respiração. Tem gente que é repetindo: eu sou uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa adulta, eu estou segura. E aí voltar para essa conversa difícil só quando você estiver regulado. E se você percebe que o outro te parece desregulado, porque está aumentando o tom de voz, porque está falando sem parar e não consegue te escutar, talvez seja a hora de você dizer: olha, me parece que você está desregulado. Vamos parar essa conversa, dar uma respirada e depois a gente volta. Certo? E aí tem o processo da escuta. Para eu poder dar conta de escutar uma opinião diferente da minha, uma fala onde a pessoa aponta para mim algo que não foi legal no meu comportamento, para eu conseguir escutar, eu preciso estar autorregulada, eu preciso estar me sentindo minimamente segura com aquela pessoa, naquele ambiente. Então, lembra de tudo que eu falei.
ambiente urbano, como é que o nosso cérebro fica lendo o tempo todo, se você é um sobrevivente de sistema familiar disfuncional e saiu da sua casa, como que tudo isso precisa ser reconstruído. Por que eu deixei a escuta por último? Porque o que eu percebo na minha experiência é que os sobreviventes de sistema familiar disfuncional, em geral, se sente muito quebrado, muito defeituoso. E quando escuta conteúdos desse tipo, olha, você precisa lidar bem com a opinião diferente do outro, você precisa socializar, você precisa escutar. Tem um grupo de pessoas que virou os cuidadores dos pais, da família, né? Tem algumas abordagens que brincam assim, a gente se tornou o psiquiatra, o psicólogo da nossa família. E não sai dessa dinâmica. Então, o risco de você ouvir um conteúdo desse, já eu começar a falar sobre escuta e lidar com a opinião diferente do outro, eu acho muito arriscado. Se você não tiver passado pelo processo de consciência de que você estava no sistema familiar disfuncional, se você não está passando por um processo terapêutico, se você não tem ajuda dentro de um grupo de ajuda, para você tomar consciência disso e criar novos hábitos para reconhecer pessoas funcionais e saudáveis, e aí começar a estabelecer um processo de ter conversas difíceis, de aprender a escutar o outro, de ter tempo para analisar. Porque o risco de começar pela escuta de um sobrevivente de sistema familiar disfuncional que não está num processo de recuperação é ele ficar repetindo o padrão do papel disfuncional que ele já fazia com a família, que é ficar tentando salvar a própria família. Bem, é isso, esse vídeo ficou longo, os conteúdos talvez um pouco estranhos, mas eu recomendo que você retome, escute novamente, até porque esse tema é um tema que faz com que o nosso cérebro dê umas escapadas, porque são assuntos para algumas pessoas muito difíceis. Muito obrigada. Se você é novo, se você é nova aqui, se inscreve no canal, assim você me ajuda a fazer com que o algoritmo entregue esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, deixa o seu like, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu trago um conteúdo de psicoeducação, como é o vídeo de hoje. E na quarta-feira, ao meio-dia, eu trago um conteúdo recorrente de consultório para partilhar com você e trazer alguns exercícios que pode te ajudar. Caso você não faça terapia, ou mesmo que você faça terapia, pode ser que seja um assunto novo para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.